Olá, nossa planta de hoje é a Lípia, nome científico Lípia alba. Essa é uma planta que é nativa da América do Sul, especialmente do Brasil também. Em várias regiões brasileiras ela pode ser cultivada e cresce até espontaneamente. Aqui na nossa região, muitas pessoas têm ela em casa. Também é conhecido como erva ou capim santo, né? Essa é uma planta que também o pessoal conhece por essa nomenclatura. Ou erva cidreira de arbusto, né? Porque ela dá um ramo, como nós estamos vendo daqui. Essa é a nossa planta. Ela dá um ramo e esse ramo aqui ele vai se propagando, né? Através aí do crescimento do seu caule e gerando aí outros brotos, né? Para poder crescer folhas e dar aí as suas também flores. Essa é uma planta que muita gente, né, utiliza no dia a dia para baixar a pressão, um calmante, um ansiolítico leve. Realmente, como uso tradicional, ela tem essas propriedades, né, aí como digestiva, né, ajuda nos processos digestivos e também para ajudar aí até em processo de cicatrização. Antigamente se utilizava bastante, né, essa planta para ajudar no processo de cicatrização, além de abaixar a pressão e nas dores de cabeça em geral. Essa planta tem uma propriedade em particular que é o seguinte: ela tem 3 variedades sendo a mesma planta com a mesma característica. Para saber qual que é uma ou outra, é necessário fazer testes em laboratório. Então pode ser que a que você tenha na sua casa não seja a idêntica ao que nós temos aqui. Essa planta ela é do Horto de Plantas Medicinais da Farmácia Verde e nós temos comprovação que ela é justamente para enxaquecas tensionais. Então aquela dor de cabeça, né, classificada como enxaqueca, ela ajuda bastante a diminuir a preventiva, né, diminuir as crises e também resolutiva, de diminuir a intensidade, né, das dores de cabeça, que é muito ruim para quem tem essas enxaquecas como um todo. Essa é uma planta que pode crescer até 3 metros de altura, né, nos seus ramos e pode ser utilizado de diversas formas. Aqui nós vamos preparar o chá do tipo infusão, mas pode ser feito também aí a vaporização, que a gente chama de aromaterapia, né? Que pode ser relacionado principalmente para sinusite, porque é uma planta muito aromática. A gente pegar e esfregar as folhas, né? A gente vai sentir aí o odor dela, que é bem característico mesmo. Só de manipular essa planta a gente percebe que ela é bem característica no odor, né? dessa erva em si, dessa planta medicinal. Falando em planta medicinal, para a gente colher e obter as melhores propriedades medicinais dela, é necessário seguir alguns scripts, né, de colheita, e a gente recomenda colher essa planta de março a setembro, ou seja, no período mais seco do ano, porque a quantidade de óleos essenciais dela vai estar em maior concentração. Então, com isso, nós teremos um chá com uma concentração muito maior de princípios ativos e fazendo efeitos terapêuticos também mais evidentes. E o melhor horário para colher ela, diferentemente de todas as outras que nós temos normalmente, é após o almoço, entre 3 e 5 da tarde. Esse intervalo, né, é o melhor horário para obter a quantidade de óleo essencial que essa planta produz. Isso é muito importante quando a gente fala de chás medicinais como um todo. Então nós colhemos a planta, trouxemos aqui para os nossos estudos e vamos fazer a higienização primeiramente. Então, colhendo ela, a gente vai destacar, né, nos ramos essas folhas, cada uma das folhas. Chama a atenção de vocês para que folhas desse tipo que nós estamos vendo aqui, ou seja, rasuradas, rasgadas, né, estão aqui praticamente comidas por algum inseto, alguma larva, né, que veio à tona. Então, nós não devemos usar. Essa folha nem tem grandes propriedades medicinais, mas folhas que estejam assim também, parcialmente, né, degradadas, a gente deve evitar. Porque o melhor seria utilizar folhas íntegras, né, como está essa aqui, bonita, vistosa, sem nenhuma perfuração, né, não tem mancha de toxicidade, ferrugem, nenhuma contaminação, a princípio a olho nu. Então, quando você for retirar do caule essas folhas, procure já fazer uma seleção daquilo que você vai utilizar e descartar aquilo que você não vai utilizar. Então eu destaquei uma outra folha aqui também. Essa aqui é uma praga, né, que porventura está na folha. A gente percebe aqui acima também. Então nós evitamos o uso dessa quantidade. Fizemos a higienização. Chama a atenção de vocês o seguinte: nós não podemos lavar com bucha nem passar a mão com grande quantidade de força, porque essa folha aqui ela é muito sensível e nós temos o que nós chamamos de vesículas, né, que estão aqui acima da folha.
e essas vesículas têm o conteúdo do óleo essencial dela. Então, quanto mais a gente passar a mão com força, esfregar, mais vai tirar os óleos essenciais e aquilo que a gente quer para o nosso chá. Então, não faça isso, somente água corrente com uma certa distância da torneira é o suficiente. Folhas que estão com barro, alguma coisa nesse sentido, você descartam ela logo de início, para não ter que esfregar e não fazer um chá sem sentido nenhum. Tá? Nós separamos então uma quantidade aqui, nessa nossa quantidade padrão nossa, é uma palma da mão semi-aberta. A gente vai pegar esse conteúdo. Importante, a gente chama de rasurar essa folha, ou seja, rasgar ela para aumentar a área de contato, e aumentando a área de contato nós conseguimos extrair uma quantidade maior também dos óleos essenciais dessa planta. Lembrando que é uma planta então brasileira, né, da nossa cultura brasileira, e tem utilização já de relatos desde 1909. Então tem mais de 100 anos de relato dessa planta sendo utilizada aí pelos nossos ancestrais, né, antepassados, que fazem o uso, né, sempre dessa planta para resolver os seus problemas de saúde. Então vamos lá ao nosso preparo do chá? Então, nós primeiramente pegamos um conteúdo de água que é 500 ml para aquele conteúdo de planta, né? Que a água é nosso solvente para fazer a extração do nosso chá. Tem que ser o chá do tipo infusão, porque essa planta tem muito composto volátil, né? Óleos essenciais, então é necessário preservá-los para ter aí no chá medicinal. Nós utilizamos primeiro a água, fervemos ela. Aqui a gente utiliza o ebulidor, pode ser no fogão também a gás, se você preferir, ou de indução. E depois, quando essa água começar a levantar fervura, nós adicionamos a planta em uma panela primeiramente, ressaltando que essa panela, se possível, tem que ser de aço inoxidável para não deixar resquícios aí de elementos químicos, como o alumínio, né? E vertemos essa água sobre essa planta. Daí nós tampamos e deixamos no mínimo 5 minutos. De 5 a 7 minutos, nós aqui deixamos 5 minutos. E nesse intervalo dos 5 minutos, vamos mexer, né, uma, duas vezes aí, nesse intervalo para poder misturar mais a água com essa planta. Depois disso, nós vamos fazer aqui o processo de coar, né? Utilizamos aqui a peneira, o nosso conteúdo extrativo está aqui na panela, e aí eu vou verter esse conteúdo aqui dentro para que possa ser feita então a filtragem. E aí saborear o chá. Já adianto para vocês que essa planta já deixou um aroma bem interessante aqui, bem gostoso no nosso estúdio. A nossa coloração aqui também houve mudança, né, de extração, a clorofila, né, e junto com os óleos essenciais vão ser extraídos. E lembrando que essa planta, a Lípia alba, né, que é conhecida como lípia ou erva cidreira aí de arbusto, né, ou de cipó, ela tem indicação científica especialmente para enxaquecas tensionais, né, de tensão do dia a dia, mas ela também é ansiolítica, então ela vai baixar a pressão arterial, vai deixar a pessoa mais calma, né, e também é relaxante muscular. Então é bastante interessante usar essa planta aqui no sentido de à noite, né, para poder chegar em casa depois de um dia tenso de trabalho e dar uma relaxada se você for utilizar, porque ela é colhida também entre 3 e 5 da tarde. Então o nosso chá a gente vai colocar dentro de um recipiente que tem tampa, né, esse nosso recipiente aqui, para poder servir e degustar. Lembrando que se você for armazenar em geladeira, a gente recomenda que deixe no máximo por 12 horas, o consumo por 12 horas. E aí nós podemos fazer a utilização 3 vezes ao dia desse chá aqui sem problema algum, né? Algumas interações, né, que podem acontecer com essa planta, e eu ressalto aqui para vocês, é o seguinte: essa planta não dá certo com paracetamol, especialmente para enxaqueca, né? Então, o paracetamol é muito comum utilizar no nosso dia a dia, é um medicamento que muitas pessoas têm em casa, e essa planta ela tem interações potenciais a nível de fígado com o paracetamol. Então, nós não devemos associar lípia com paracetamol ou formulações que tenham o paracetamol. Outra dica importante é como que essa planta abaixa a pressão, abaixa um calmante, um ansiolítico. Cuidado para aquelas pessoas que têm pressão baixa. Então vai abaixar ainda mais, a pessoa pode ficar mais sonolenta, e nesse sentido também, pessoas que operam, né, máquinas, precisam aí
de um sistema de alerta do nosso organismo no dia a dia, essa planta pode também causar um rebaixamento aí do nosso sistema de alerta, né, do dia a dia. Então, cuidado nesse ponto, né, se vocês forem utilizar. Eu vou aqui servir o meu chá, né, para que possa ser feito aí a degustação dele. Algumas pessoas que também têm gastrite e úlcera, elas podem sentir um leve desconforto, queimação, né, na região do estômago. E isso a gente chama a atenção de vocês que não deve fazer o uso, né, concomitante, né, com outros produtos que podem causar alguma dor estomacal. Então fica alerta sempre nesse quesito também. Então, como eu disse, essa planta aqui, ela tem um cheiro bem agradável, a gente percebe. Dá para macerar ela e colocar aqui para o olfato, a gente sentir o olfato até mesmo para sinusite, alivia bastante, né? E aqui a gente vai então degustá-la para passar as primeiras impressões para vocês. Primeira impressão é que nós não precisamos de adoçante, nem mel, nem açúcar, mascavo, cristal, né, ou qualquer tipo de adoçante que possa ser adicionado aqui, e nem os sintéticos, né, que são aqueles adoçantes sintéticos que nós compramos em mercado. O gosto da planta bem suave, ela bem perceptível no finalzinho só, mas não é evidente, não é uma quantidade muito evidente da planta. É mais aquoso, né, vamos dizer assim, um gosto mais incipiente, mais de água mesmo natural. Mas aqui nós temos grandes quantidades de princípios ativos. Então esse procedimento que nós fizemos aqui vai dar resultado, né, se você utilizar dessa forma essa planta. Então eu vou continuar tomando aqui o meu chazinho de Lípia alba, que é a nossa lípia ou erva cidreira, né, de cipó ou de arbusto. E espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje e espero vocês também no próximo programa. Aqui é a Farmácia Verde se faz presente, cultivando saúde.